Gravação iniciada. Seu item 32 da pauta, recorrente Fazenda, interessado APS, Assessoria em Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. Traz recurso especial de divergência deposto pela Fazenda, que faz do acórdão 1402, proferido em 18/10/2017, que, por unanimidade de votos, afastou a responsabilidade solidária dos administradores Alberto Pereira e Reinaldo Pereira, conforme emenda abaixo. Aí tem uma emenda aí, que eu não vou ler. A decisão recorrida afastou a aplicação do 1353 do CTN, por não ter havido descrição individualizada da conduta praticada pelos sócios administradores. O mesmo caso de ontem. O benefício e o intuito doloso de esquivar e pagar o tributo. No recurso da Fazenda Nacional, defendeu que o entendimento de que a responsabilidade tributária do sócio administrador com base no 1353 é solidária, sendo decorrente das obrigações contratual de gerência de empresas, concorrendo, portanto, para a prática de infrações dolosas à legislação tributária e de crimes contra a ordem tributária, que é fundamentar a qualificação da multa de ofício. Para comprovar a divergência, apontou os paradigmas 14.01.002.084 e 13.01.002.749. Recurso admitido. Os solidários não apresentaram contrarrazões. Vou concluir aqui a admissibilidade. Não vou ler tudo. Assim, em ambos arestos, houve qualificação de multa de ofício e acusação de prática de infrações dolosas, sendo que no paradigma, a condição do sócio administrador foi suficiente para a manutenção da responsabilidade tributária, ao passo que na decisão recorrida, o colegiado entendeu pela individualização da conduta dolosa por parte dos responsáveis. Assim, tendo comprovado o dissídio jurisprudencial. Se não quiser levantar o conhecimento, mas eu já detalhei aí em cima. Mérito. A sujeição passiva solidária indicar infrações cometidas: entregas de IPJ zerada, falta de escrituração contábil, escrituração intempestiva de livros obrigatórios, ausência ou inexpressividade da declaração ou recolhimento dos tributos, como fundamento para a ocorrência de sonegação e fraude, nos termos do artigo 7172 da 4502, de modo a atrair a aplicação da responsabilidade tributária contida no 1353, por infração à lei, em razão da condição de serem sócios administradores. Difícil resumir esses casos, mas vamos ver aqui. A descrição dos fatos contida no termo de verificação fiscal informa que o lançamento referiu-se a omissões de receitas declaradas ao fisco e arbitramento do lucro. Sobre omissões de receitas declaradas no DACOM, tendo a multa sido qualificada em 150% pela configuração da sonegação, com intuito doloso, restou caracterizado pelo volume de receitas omitidas, de forma reiterada. Por outro lado, a decisão recorrida afastou a responsabilidade tributária em razão da ausência de demonstração da conduta individualizada de cada sócio, bem como benefício oferido. Vou tentar resumir. Esse é o mesmo caso de ontem. O recorrido, ele deu provimento em relação à responsabilidade 1353 por causa dessa conduta individualizada, que não foi feita. E eu vou mostrar aqui, esse voto não é tão grande, mas eu demonstro aqui demonstro os fatos, coloco aqui aquele voto da ministra Ellen Grace, eu fiz. Não tem diferença nenhuma do de ontem, a diferença é nem nas condutas tem diferença. As condutas são bem semelhantes. Com isso, eu vou mais para o final aqui, eu vou colocar: verifica-se no presente caso que houve prestação de informações falsas na DPJ, é bem igual de ontem, e ausência de declaração e recolhimento dos tributos, que retardou o conhecimento por parte da autoridade financeira quanto à ocorrência do fato gerador,
das circunstâncias materiais, de forma reiterada e dolosa, configurando a prática de sonegação, previsto no artigo 1, com a consequência de aplicação da multa qualificada de 150%, que foi mantida. No outro caso, foi a mesma coisa, foi mantida também a multa de 150%. Partindo para o final. Ressalte que o lançamento restou definitivamente constituído e, portanto, restou comprovado no acordo recorrido a conduta fraudulenta de prestar declarações falsas à Receita Federal do Brasil, praticada na gestão de sócios administradores, que é o suficiente para a atração e aplicação do artigo 135.3, uma vez que é inerente ao poder de gerência do sócio administrador de uma empresa a tomar a decisão dolosa de declarar menores tributos não recolhidos. Estou dando provimento de recurso à Fazenda, os mesmos fundamentos lidos agora e lidos nos processos de ontem. Doutor Luiz. Presidente, vou resumir em 4 linhas. A divergência é se é necessário um ato específico do sócio para responsabilização. Fundamento é: a empresa incorre em infração qualificada por dolo, prestando informação falsa em declaração. A empresa não pratica ato de esponte próprio somente através de seus administradores. Portanto, existiu a prática de ato ilícito comprovada e, assim, atrai-se a responsabilidade do artigo 135. Acompanho o relator. Doutora Tatiana. Presidente, com a devida vênia, né? Se a senhora for manter o mesmo voto de ontem, Isso, eu concordo com o acordo recorrido, porque, inclusive, assim, foi dado por unanimidade de votos pela turma ordinária da primeira sessão, que fala que a responsabilidade solidária, com base apenas no fato de constarem no contrato social como administradores da empresa recorrente, não é suficiente para caracterizar os requisitos previstos no dispositivo acima. Não teve nenhuma comprovação do proveito financeiro por parte das pessoas físicas administradoras e também não teve nenhuma comprovação em relação à participação na conduta que tentou se esquivar de pagar o imposto, né? Então, a responsabilização, a meu ver, também deve estar devidamente fundamentada e demonstrada nos autos, como, por exemplo, a prática de atos com excesso de poderes, extrapolando os limites do contrato social e estatuto da empresa nos termos do próprio CTN. Então, presidente, com a devida vênia, eu abro a divergência. doutor Rodrigo Mineiro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Valcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Semiramis. Bom, quando realmente a multa qualificada foi provada, o ilícito em si já é violação do Estatuto Social, né? Porque nenhuma empresa pode ser constituída para atos ilícitos, né? E sim o cumprimento da sua função social. Então, essa abordagem, a primeira vez que eu vi foi aqui, e eu achei muito, muito interessante e concordo plenamente. Então, eu acompanho. Doutora Vanessa. Eu acompanho a divergência, presidente. Então, por maioria de votos, deu-se provimento do recurso, vencidas as conselheiras Tatiana e Vanessa. Item 33, recorrente Fazenda, interessado Cordoaria SCL. A princípio seria a mesma coisa, mas eu não vou conhecer. Trata de recurso especial de divergência deposto pela Fazenda, contra acordo 11.03.000954 de 2013, cuja emenda e resultados estão transcritos abaixo. Escrevi emenda. No recurso especial, a Fazenda arguiu a existência de 3 divergências. 1. Não aplicação do 62A, desrespeitando o RICAF, limite interno, quando aceitou indevidamente recurso da pessoa jurídica como se fosse a pessoa física. 2. Elaboração de decisão extra-petita, tendo em vista que a decisão proferida não condiz com o pedido feito pela contribuinte em seu recurso voluntário. 3. Afastamento da responsabilidade por não estar demonstrado nos autos uma das hipóteses do artigo 135, porquanto a autuação baseou-se nesse dispositivo, não no 135, mas no 1241. Despacho de admissibilidade foi dado seguimento.
O interessado apresentou contra-razões alegando intempestividade do recurso fazendário, não demonstração da interpretação divergente relativa ao 62A do anexo 2 do RICARF, e que não houve decisão extrapetita. Razão pela qual não há que se aplicar o paradigma indicado pela Fazenda. E, no mérito, que o artigo 1241 do CTN não se aplica ao caso concreto, mas em tese 1353. Contudo, o colegiado considerou que não houve subsunção dos fatos imputados no 135 do relatório. O interessado alega intempestividade, em razão que a Fazenda Nacional tomara ciência em 21 de setembro de 2014, com termo inicial iniciando em 22 de setembro de 2014 e final em 5 de 2 de 2014, tendo sido recurso protocolado em 28 de 8 de 2014, seria intempestivo. De fato, os autos foram entregues à PGFN em 21 de setembro de 2014, que acarreta a ciência ficta em 30 dias, de acordo com o decreto 7574 de 2011, e também da lei 11457, que é da ciência. 11457, né? Destaque, a ciência ocorreu em 20 de 8 de 2014, e não em 22 de 7 de 2014, como alega o interessado. O termo final para o protocolo do recurso seria 4 de 9 de 2014, sendo tempestivo. É a mesma alegação de sempre. Eles alegam que é pelo envio e não esquece dos 30 dias após. Então está tempestivo. Concernente aos pressupostos relativos à comprovação das divergências, passo a análise da primeira alegação referente à não aplicação do 62A do anexo 2 do RICAF, da impossibilidade de se afastar a responsabilidade sócio aproveitando o recurso voluntário da pessoa jurídica. Nesse ponto, a recorrente pugnou pela aplicação do decidido no RESP 1347627, sobre o sistemático repetitivo, no qual a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Para comprovar a divergência, indicou o paradigma 14.02.001.528, transcrito abaixo. No caso do paradigma, houve apresentação do recurso voluntário por parte do contribuinte pessoa jurídica, com ausência de recurso voluntário apresentado pelo co-obrigado, que não havia sido intimado da decisão de primeira instância. Convertido em julgamento de diligência para que o co-obrigado fosse intimado, houve apresentação de recurso voluntário em nome, novamente, do contribuinte pessoa jurídica, utilizando-se dos mesmos argumentos esposados na primeira peça apresentada. A nova peça recursal não foi conhecida por preclusão consumativa, que apresentou outro recurso igual ao anterior, nos mesmos fundamentos postos na primeira e por ilegitimidade da pessoa jurídica recorrer em nome do administrador, conforme excerto abaixo. Transcrevo aí. Por sua vez, nos presentes autos, houve apresentação de um único recurso voluntário, em nome da pessoa jurídica, Cordoaria CSL Internacional, o qual, contudo, não foi conhecido em razão da intempestividade, verificada a entrega da impugnação pela Cordoaria CSL. Todavia, o colegiado considerou que houve apresentação de recurso voluntário por parte do sócio administrador, sem delinear fundamentos para tanto. O resultado do acordo consta que José Teófilo Abu Jamara fora admitido por maioria, e no relatório constam que os autuados Cordoaria SL e José Teófilo Abu Jará, difícil aqui, né? Ofertar extensa razoada no recurso voluntário em única peça. Da declaração de voto ao final do acordo, constata que o conselheiro André Mendes Moura entendeu que o fato do responsável ser representante legal da pessoa jurídica não qualifica como recorrente pessoa física. Nesse caso, não se poderia aproveitar o recurso voluntário, da qual a pessoa jurídica para questionar a responsabilidade tributária por ausência de interesse recursal. Contudo, entendo que não houve comprovação da divergência,
porque a decisão, em momento algum, considerou que a pessoa jurídica estava pleiteando direito em nome do sócio administrador e responsável. De fato, não localiza no voto os fundamentos para a admissibilidade do recurso voluntário, mas restou evidente que no resultado do acórdão que o colegiado teria ter havido interposição de 2 recursos voluntários em uma única peça, pessoa jurídica e pessoa física. E o próprio não conhecimento do recurso voluntário da pessoa jurídica indica que não houve o entendimento que seria possível a dedução do direito em nome do sócio pela pessoa jurídica, mas sim que o próprio sócio administrador estaria deduzindo seu direito em uma peça única, conjuntamente com a pessoa jurídica. Saliente que ao final da peça recursal a identificação do senhor José Teófilo Abudjan como sócio administrador e representante legal da CSL Internacional, e o recorrente que pode ter sido a razão do conhecimento do recurso por parte do próprio responsável. Então, essa divergência aqui eu não estou considerando. A segunda divergência refere-se à impossibilidade do julgamento extrapetita. A Fazenda deduziu que não houve questionamento do recurso voluntário acerca da responsabilidade tributária do sócio José Teófilo Abudjan. Para comprovar a divergência, indicou o paradigma 9303-001, cuja emenda transcreva abaixo, aqui da nossa turma. Vencidos conselheiros Nancy Gama, Rodrigo Cardoso Miranda, Francisco Maurício Rabelo Albuquerque Silva e Maria Tereza Martins Lopes. Então, recurso procurado foi provido, esses foram os vencidos. Verifico que os tópicos constantes do recurso voluntário foram: preliminares de tempestividade e decadência, conceitos de renda, aquisição de disponibilidade jurídica e econômica, diferimento de tributação de receitas, dos artigos 116 e 117 do CTN, princípio da isonomia, capacidade contributiva, impossibilidade de aplicação de pena administrativa da responsabilidade objetiva, impossibilidade de aplicação de pena administrativa com efeito de confisco, descabimento da multa qualificada ou agravada, impossibilidade de autorização pela Selic e equivalência patrimonial. A divergência alegada é sobre a possibilidade de não ter julgamento extrapetita. De fato, não localiza no recurso voluntário qualquer menção ao artigo 124, 135. Contudo, há um tópico sobre responsabilidade objetiva e, dentro do tópico, sobre multa qualificada. A argumentação acerca da ausência de ato fraudulento, doloso ou simulação praticada pelo recorrente, que foi utilizado no acordo para passar a aplicação do artigo 135 do CTN. Assim, a matéria sobre responsabilidade consta no recurso voluntário, inclusive o argumento relativo à ausência de conduta dolosa, que foi utilizado no voto. A afirmação de que o recurso é extrapetita é um juízo de valor da PGFN, não um fato. Em razão da questão fática, não há qualquer demonstração de similitude fática do recurso fazendário, daqui que vai ficar de possibilidades, uma vez que os fatos abordados no paradigma não foram apresentados. Há sim uma decisão do paradigma de anulação de julgamento extrapetita, mas sem indicação da situação fática que levou à caracterização do julgamento ter sido extrapetita. Se o pré-questionamento não é exigido da Fazenda Nacional, então faz necessária a demonstração da similitude fática. Ocorre que a PGFN poderia ter embargado o acordo questionado sobre a existência da ocorrência do julgamento extrapetita, situação que exige embargos de declaração conforme julgado do STJ. Esse embargo de declaração de agravo regimental do 1.340.602. Bem como pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, 9303.005.884, que levaria o colegiado a se posicionar sobre a questão, não fazendo tão imprescindível a demonstração da similitude fática, uma vez que não houve entendimento expresso da decisão recorrida que estaria de ofício apreciando a matéria relativa sobre a responsabilidade tributária. Destaque afasta a divergência interpretativa. Terceira divergência alegada diz respeito ao mérito da decisão. A Fazenda Nacional deduziu que o acórdão afastou a aplicação do artigo 124 CTN por não consistir vício do ato jurídico do seu elemento. Ao passo que no acórdão recorrido, a responsabilidade foi imputada ao sócio administrador por fraude tributária, por as que ensejam a multa qualificada. Para comprovar a divergência, trouxe 2 paradigmas: 14.01.008, 878 e 33.02.01.546. Transcrevo uma emenda do primeiro paradigma, exceto do primeiro paradigma, se for necessário eu leio.
De fato, a tese exposta no paradigma em relação a 124 diverge da tese exposta na decisão recorrida, pois enquanto o artigo 1241 CTN não abarcava o vício do ato jurídico do paradigma vicioso, atraiu a aplicação do referido artigo. Peraí que eu perdi aqui. Contudo, não basta a divergência exclusiva na tese, pois a tese do paradigma demanda análise valorativa do ato para ser considerado vicioso. No caso do paradigma, a situação fática era a interposição de pessoa formalmente no quadro societário pelo responsável sido considerado sócio administrador efetivo da empresa. De fato, em nada se coaduna com os fatos analisados na decisão recorrida, que referiram a reavaliação patrimonial, considerado não infringente do artigo 135 do CTN e, portanto, não eivada de vícios. Vê-se que os fatos são completamente distintos e que não há comprovação que a tese do paradigma aplica a estes fatos por aquele colegiado resultaria desfavorável ao responsável. Dito de outro modo, as situações são distintas porque, mesmo a tese sendo divergente, demandaria alguma similaridade fática para se concluir que o colegiado do paradigma entenderia pela existência de fraude ou simulação. Já o segundo paradigma, que é o 3302-01546, possui a seguinte ementa. Transcrevo também ementa. A Fazenda Nacional alegou que o paradigma imputou a responsabilidade solidária. Contudo, o voto condutor do paradigma afastou a responsabilidade tributária, conforme transcrito abaixo. Transcrevo também parte do voto aí. Ao contrário do que afirmou a Procuradoria, o voto vencedor afastou a aplicação no 241, reconhecendo não haver interesse comum no fato analisado, o qual também é bastante distinto dos fatos aqui analisados, refere-se à emissão irregular de notas fiscais. Pelo exposto, que eu resumi aí, eu não li os excertos, estou não conhecendo o recurso da Fazenda. Doutor Luiz? Presidente, parabenizando o senhor pela profundidade e clareza da análise dessa divergência, da admissibilidade. Acompanho um totem. Doutora Tatiana? Presidente, também parabenizo o voto. Acho que todos os votos do senhor estão muito bons, né? Estão muito bons. Então, eu acompanho o relator. Doutor Rodrigo Mineiro? Também acompanho o relator, presidente. Doutor Valcia? Com o relator. Doutor Jorge? Acompanho o relator, presidente. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutora Semiramis faz as anotações aí no computador dela, eu passo aqui no meu bloquinho aqui. Sou mais moderna, presidente, é direto no iPad, com a caneta. É O bom meu que a gente mais- não perde os papéis por aí, né? Demorou muito para essa evolução. O meu mais... É o notebook. O meu verdadeiro notebook. Exato. Original. Doutora Vanessa? Acompanho o relator. Também acompanho. Por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial. Item 34. Recorrente Fazenda, interessado em Fundação Educacional para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino. Também está na pasta, vou abrir aqui o 34. Muito processo igual, só que diferente. O item 34, né? Eu passei o recorrente interessado. Também traz responsabilidade. Um pouco diferente. O outro era 135, esse vai ser 124. Relatório. Traz recurso especial deposto pela Fazenda contra a código 1402-001351 de 2013. Proferido pela segunda turma ordinária, quarta Câmara, primeira sessão. Aí está aqui a ementa. Responsabilidade solidária, artigo 124, interesse comum, não configurado.
Interesse comum deve ser entendido como interesse jurídico. Isso se caracteriza pela existência de direitos e deveres iguais a pessoas que ocupam o mesmo polo da relação jurídica que consistiu o fato gerador do tributo. Intimado do acordo, o contribuinte interpôs recurso especial, suscitando divergência jurisprudencial com as seguintes matérias: incidência do imposto de renda retido na fonte, sobre pagamento sem causa ou beneficiário não identificado e inaplicabilidade da multa qualificada. No entanto, o recurso não foi admitido. A Fazenda também apresentou recurso especial. A Fazenda primeiro apresentou embargos de declaração. Os embargos foram analisados e rejeitados pelo presidente da segunda turma ordinária da quarta Câmara, primeira sessão. A Fazenda interpôs recurso especial, suscitando divergência jurisprudencial quanto: 1. Interpretação do artigo 124, inciso 1 do CTN. E 2. Interpretação dados dos artigos 1159 e 60 do 70235. Também foi admitido em parte, somente em relação à interpretação do artigo 124 da Fazenda. A Fazenda interpôs agravo, foi rejeitado. Em relação à matéria admitida, alegou em síntese que é perfeitamente cabível a indicação do artigo 124, inciso 1 do CTN, para fundamentar a sujeição passiva dos sócios das empresas que participaram do esquema fraudulento. No presente caso, comprovou-se a solidariedade de fato, em virtude do interesse comum que as pessoas arroladas tinham nos fatos geradores dos créditos tributários apurados pela fiscalização. Como bem demonstrado nos autos, os responsáveis tributários agiam por meio de testas de ferro laranjas da empresa autuada. Vou comentar a letra aqui, que é a idade e o cansaço. Aqui. Inicialmente, ao contrário do entendimento responsável solidário, a Fazenda Nacional apresentou paradigmas além do acórdão. Estou acabando o relatório ainda. Em relação à matéria admitida, alegou em síntese que é perfeitamente cabível a indicação do 124.1 do CTN para fundamentar a sujeição passiva dos sócios das empresas que participaram do esquema fraudulento. No presente caso, comprovou-se a solidariedade de fato, em virtude do interesse comum que as pessoas arroladas tinham nos fatos geradores dos créditos tributários apurados pela fiscalização. Como bem demonstrado nos autos, os responsáveis tributários agiam por meio de testas de ferro ou laranjas da empresa autuada. Assim, tinham interesse nas operações realizadas por ela. Alegou ainda que, aspas, a responsabilidade prevista no artigo 124.1 do CTN cumpre a Fazenda Nacional acrescentar que, na hipótese de extinção da sociedade regular, que continua a exercer suas atividades por meio dos sócios, pode ser caracterizada uma sociedade em comum, que, por força do artigo 1036 do Código Civil, combinado com 124.1 do CTN, permite atribuir responsabilidade solidária e ilimitada aos sócios. Intimados o recurso da Fazenda Nacional de despacho de admissibilidade parcial, apenas o responsável solidário José Antônio Fernandes apresentou contra-razões, requerendo não conhecimento sobre o argumento que o acórdão 203.11.239, apresentado como paradigma, não serve para comprovar a divergência suscitada, pelo fato de ter sido reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, e no mérito do desprovimento e a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Estou conhecendo o recurso. Inicialmente, ao contrário do entendimento responsável solidário, a Fazenda Nacional apresentou como paradigmas, além do acórdão 203.11.329, reformado pela Câmara Superior, trouxe um outro acórdão, que é o 1301.001.644, que não foi reformado, e comprova a suscitada divergência. Ressalte-se ainda que, no mesmo formato, aquele acórdão serve como paradigma, tendo em vista que a matéria que aproveitaria o cobrigado não foi reformada. Assim, passemos à análise do julgamento da matéria admitida para julgamento nessa fase recursal, a responsabilização solidária de terceiros, nos termos do artigo 124, transcrivo 124. No presente caso, conforme demonstrado nos autos, mais especificamente nos relatórios de fiscalização, as folhas 2973 a 3304, um grande relatório, um relatório grande, tanto faz, e os lançamentos decorreram do procedimento
administrativo fiscal realizado na autuada Fundação Educacional de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino, Fundai, no qual a fiscalização utilizou de dados, informações, documentos de operação RODIN, em português, RODAN para os franceses, efetuada pela Polícia Federal, que teve como foco principal averiguar irregularidades ocorridas no âmbito das relações contratuais entre a autuada e o DETRAN do Rio Grande do Sul, conforme comprova o excerto do relatório de fiscalização assim reproduzido. Em 15 de 5 de 2007, a juíza federal Simone Barbizian Fortes, da terceira vara de Santa Maria, atendeu solicitação encaminhada pelos procuradores da República, Rafael Brum e Harold Hope, para a delegada da Polícia Federal de Santa Maria, Delegacia da Polícia Federal de Santa Maria, para que fossem efetuadas a execução de interceptações do fluxo telemático das comunicações telefônicas de diversas pessoas físicas, supostamente integrantes de um grupo criminoso, com atuação especialmente no estado do Rio Grande do Sul, que se utilizaria das fundações de apoio vinculadas à Universidade Federal de Santa Maria, quais seriam FATEC e Fundai, para a prática de diversos crimes, especialmente contra licitações e outras contra a administração pública. A interceptação telefônica colhida no âmbito do procedimento criminal PCD, tem um número dele aí, demandou a necessidade de organizar a atuação estatal em força-tarefa, onde passará a agir de maneira integrada, concatenada com os órgãos da Polícia Judiciária da União, Secretaria da Receita Federal, Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, sempre mediante autorização judicial. Surgiu assim a Operação Rodan, que teve como foco principal averiguar as supostas irregularidades ocorridas no âmbito das relações contratuais com a FATEC e Fundai e o DETRAN Rio Grande do Sul. Para fins de prestação de serviços relacionados aos exames práticos e teóricos de direção veicular no estado do Rio Grande do Sul. Nesse aspecto, em 21 de 11 de 2007, o Procurador da República, Henrico Rodrigues de Freitas, solicitou à Justiça Federal autorização para que a Secretaria da Receita Federal, representada pelos seus auditores fiscais, tivesse acesso e pudesse utilizar todas as provas coletadas na investigação relacionada ao procedimento, número tal aqui, inclusive os áudios e documentos não juntados aos autos para finalidade de lançamento fiscal, sobretudo considerando a necessidade de lançamento definitivo como condição de procedibilidade em relação a crimes de onegação fiscal. Solicitação deferida em 29 de 11 pela juíza federal Simone Barbizian. Em 4 de 2008, a mesma juíza encaminhou ofício ao superintendente substituto, autorizando o fornecimento de cópia digitalizada do processo número tal e de todos os apêndices de caixa à Receita Federal do Brasil. Adicionalmente, em 2008, o delegado da Polícia Federal Gustavo Schneider, de Santa Maria, entregou à fiscalização diversos volumes dos autos do inquérito policial federal, ID, número tal, para extração de cópias. Posteriormente, atendimento ao ofício da DRF, foram entregues 25 DVDs com cópias digitalizadas da ação penal pública. Também tem o número dela aí. A Operação Rodin teve sua etapa inquisitória presidida pela autoridade da Polícia Federal, tendo percorrido as fases discreta, ostensiva e analítica. Eu não vou ler o resto não, mas são todas a descrição da operação policial e das autorizações para entrega. A autuada, mais precisamente seu presidente, juntamente com os co-obrigados, responsáveis solidários e participantes da Operação Rodin, por meio de suas respectivas empresas, montaram um esquema com o objetivo de oferir benefícios econômicos e financeiros ao arrepio da legislação tributária, com o DETRAN, Rio Grande do Sul, para a execução do programa denominado ProJovem. Na execução desse programa, o DETRAN subcontratou diversas empresas para conjuntamente realizar o programa. Na fiscalização da execução do programa, a autoridade fiscal apurou várias infrações à legislação tributária que beneficiaram sócios das empresas subcontratadas e outras pessoas que participaram da montagem do esquema fraudulento. Dentre as infrações tributárias apuradas e comprovadas pelas fiscalizações, destacaram 1. Pagamentos sem causa em empresas subcontratadas, superfaturamento de serviços, aplicação de recursos em desacordo com os objetivos institucionais, desvio de finalidade em decorrência da decisão de mão de obra,
existência de superávit elevado, concessão limitada de gravidade, contabilização de notas fiscais frias, concessão de empréstimos. Todas essas infrações e irregularidades estão expressamente detalhadas no relatório fiscal, parte integrante dos autos de infração. Mais especificamente, as folhas 2973 e 3044 exaustas. A operacionalização da organização criminosa e participação dos co-obrigados estão demonstrando as folhas 2986 a 3002, 3011 e 3044. E a fiscalização demonstrou as infrações cometidas pela organização e participação dos co-obrigados e organizações. Assim, perfeitamente cabível a imputação da sujeição passiva aos co-obrigados no artigo 1241 do CTN, tendo em vista que ficou comprovado o interesse comum jurídico de cada uma das situações que constituíram a ocorrência dos fatos geradores dos créditos tributários lançados e exigidos do sujeito passivo do autuado, que faz exposto do provimento do recurso especial da Fazenda. Doutor Luiz. Presidente, o ponto aqui ele é muito claramente colocado. A gente tem que ver se o interesse comum é jurídico e econômico. Sabe qual é a dificuldade da interpretação? É que a legislação foi feita para alcançar quem tinha esse interesse. E a doutrina toda evoluiu para limitar esse alcance. E esse é o grande embate entre o que a legislação diz e o que a doutrina lê sobre essa legislação. Então, a discussão é interesse comum e econômico. Pelo que está narrado aí, o interesse comum no resultado econômico do esquema fraudulento é claro. Portanto, no meu entendimento, é claro o artigo 124 aplicado. Acompanho in totum o voto do relator. Doutora Tatiana. Bom, em relação a esse ponto, o acórdão recorrido trouxe, né, que a prática de atos jurídicos que são também fatos geradores de tributos interessam apenas economicamente aos sócios das pessoas jurídicas e não havendo interesse jurídico, não deve haver imputação da responsabilidade solidária, né? Então, assim, não há caracterização com a realização do fato gerador tributário, né, visto que eles não têm interesse jurídico no fato gerador. Então, assim, por isso que realmente foram afastadas aí as responsabilidades, né? Em relação ao conceito, eu aplico o parecer normativo da Receita, né, que fala que o interesse jurídico se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a realização em conjunto do fato gerador, que é justamente isso que foi adotado no acordo recorrido. Então, com a devida vênia, presidente, eu abro divergência. Rodrigo Mineiro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Garcia. O relator. Doutor Jorge. Acompanho, presidente. Toda fraude foi perpetrada justamente com o intuito de levar vantagens econômicas a todos os participantes. Acompanho o relator, sem dúvida. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Doutora Vanessa. Nesse caso, presidente, me parece que as condutas foram individualizadas, há uma descrição pormenorizada, né, do benefício que cada um auferiu, e realmente é uma investigação que não tem como refutar, né, na minha visão. Então, eu acompanho o relator com a devida vênia, a doutora Tatiana, que abriu a divergência. Item 34. Foi dado provimento ao recurso especial da Fazenda por maioria de votos, vencida a conselheira Tatiana. 35. Vou tentar resumir, porque está complicado esses processos. É muito inquérito, é muita informação. Tá, é basicamente do... Vamos lá.
35. Recorrente Fazenda Nacional interessado Laerte Godonho. E o responsável da empresa RAGI Refrigerantes Limitadas. Também no artigo 124, né? Estou colocando vou aqui na base do interesse comum, a linha vai ser interesse comum. Tá. Recurso especial interposto pela Fazenda, contra acordo então, tá aí a ementa, vou transcrever a ementa. Quando não constatado por meio de provas o interesse e a prática conjunta da infração, deve ser afastada a responsabilização solidária da pessoa física, que não consta no contrato social. Intimado do acordo, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, questão de divergência quanto à exclusão da imputação da sujeição passiva ao responsável solidário, Laerte Godonho, nos termos do artigo 124.1, alegando, em síntese, o interesse comum na constituição do fato gerador, identificando nos contratos existentes entre eles e a autuada. Ainda segundo a Fazenda, o responsável solidário foi real beneficiário da riqueza gerada pela atividade econômica. O recurso especial da Fazenda foi admitido, intimado do acordo, o responsável solidário apresentou contra-razões, requerendo não conhecimento, sob o argumento que o paradigma apresentado não tratou da mesma situação fática e no mérito desse provimento. Estou conhecendo o recurso, ao contrário do entendimento do responsável solidário, o paradigma apresentado pela Fazenda tratou da mesma matéria, objeto do recurso especial em discussão, conforme prova o conteúdo e sua emenda do voto condutor. Artigo 124. No presente caso, o termo de sujeição passiva solidária, isso for 17 e 116, dos autos da pessoa jurídica autuada, o real motivo da imputação foi o interesse comum do responsável solidário, nas situações constituídas os fatos geradores, créditos lançados e exigidos da autuada. A responsabilidade solidária ficou caracterizada pelo interesse econômico e interesses jurídicos comuns, independente da pessoa beneficiária ter se integrado formalmente ou não ao quadro societário, pois a norma e apreço não faz qualquer distinção entre contribuinte formal, aparente, real ou oculto. A melhor interpretação do artigo 1241 do CTN, inequivocamente, é aquela que atribui ao referido preceito legal a força normativa integral ao polo passivo da obrigação tributária de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que têm interesse econômico e jurídico comum na situação constituída do fato gerador da obrigação tributária principal, mas quem faz da clandestinidade ou da informalidade aparentemente não se reveste da condição de contribuinte, mas concretamente foi quem efetivamente praticou o fato jurídico tributário e se apresenta como principal e real beneficiário. No presente caso, ficaram evidentes o interesse econômico e jurídico do responsável solidário. Segundo o item 20 do termo de descrição dos fatos, o responsável solidário foi o real beneficiário dos resultados econômicos e financeiros decorrentes da atividade daquela, tendo em vista que participou direto ou indiretamente dos resultados econômicos obtidos por ela. Sua participação foi confirmada por meio dos seguintes instrumentos jurídicos. A. Instrumento particular de cessão de direito e licença de uso da marca, transferência de know-how e outras avanças datadas de 98, em que figura o senhor Laerte Godonho como proprietário e cedente da concessão e autuado como usuário da marca. B. Arrendamento de máquinas operatrizes entre pessoas jurídicas datadas de 99, em que figuram como arrendadora a pessoa jurídica Detal Parts, participações, representada pelo responsável solidário, o senhor Laerte Godonho. De acordo com a fiscalização em ambos os instrumentos contratuais, a remuneração atribuída ao responsável solidário, seja diretamente, seja indiretamente, por intermédio de pessoa jurídica interdependente, nos termos do artigo 520, é uma fórmula que leva em conta a produção efetiva por preço do pacote do produto fabricado. Ainda segundo a fiscalização, também tem um processo judicial também, iniciativa do Ministério Público Federal, em razão da representação fiscal para fins penais originária naquela unidade da Receita. Houve manifestação da juíza Ana Lúcia Luque Meirelles de Oliveira, no sentido que o responsável solidário, senhor Laerte Godonho, comportava-se como verdadeiro proprietário da autuada. Segue aí
uma parte da manifestação judicial, quanto à conduta social do réu, leva em conta os inquéritos e ações que está envolvido, o que denota que o comportamento do réu em sociedade não é exemplo a ser seguido. Também se nota grande desprezo para o consumidor e para com a verdade, uma vez que seu interrogatório afirma que se apresentou em programas de TV como dono da Dolly, a fim de facilitar o entendimento do público, já que é comum a confusão de detenção de marca e da indústria fabricante, demonstrando total desrespeito aos consumidores, induzindo em erro e não induzindo-os em erro, e não só por uma vez, mas nas diversas reportagens juntadas aos autos. O réu sempre se apresenta como dono da Dolly Refrigerantes. Também a conduta social é afetada pelo total desrespeito às e ordens do Poder Judiciário. Assim, em razão da forma como foram remunerados, o senhor Laerte Goldoni é cabível a sua responsabilização solidária. No último parágrafo, eu coloco também valores recebidos, 46 milhões de reais, 61 milhões de reais, e faço exposto do provimento do recurso especial da Fazenda Nacional. Doutor Luiz. Acompanho na íntegra. Doutora Tatiana. Presidente, acho que deu um eco aí com o doutor Luiz. Mas, assim, eu considero o acordo recorrido também, porque o Laerte, ele saiu do contrato social no ano de 99, né? A fiscalização não apresentou, por meio de documentos, a participação, comprovou a participação do responsável, que seria ele, na conduta hora analisada. Tais atos, né, podem ter sido praticados por seus diretores ou gerentes, sem a anuência do responsável que foi imputado aqui, e ele não estava como sócio naquela época. Então, não consta prova, a meu ver, da mesma forma que foi decidido pelo ex-conselheiro Luiz Pagano, Leonardo Luiz Pagano. Então, eu peço vênia ao relator para divergir, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanho o relator. Doutor Balcir. Com o relator. Doutor Jorge. Acompanho o relator, presidente. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Doutora Vanessa. Presidente, nesse processo eu gostaria de pedir vista, porque eu não consegui analisar todos os pontos que eu queria do acordo recorrido quanto à leitura do voto, né? Então, se possível, eu queria vista desse processo. Tá. Item 35, vista da conselheira Vanessa, após o relator dar provimento ao recurso, acompanhado pelos conselheiros Luiz Eduardo, Rodrigo Mineiro, Valcir, Jorge Semiramis. Divergiu. Abriu divergência a conselheira Tatiana. O resultado. Item 36, doutora Tatiana. Recorrente, Fazenda Nacional, recorrida, Nacional Mercantil, Computadores e Suprimentos. Vocês conseguiram abrir? Abrindo, mano, abriu ainda. Tá um pouco lento, né? É um recurso especial da Fazenda contra acórdão da primeira turma da primeira Câmara da primeira sessão, julgamento, que por unanimidade rejeitou a arguição de nulidade da decisão, rejeitou a arguição de nulidade do lançamento, deu provimento ao recurso de ofício para a prevalência do lançamento decorrente do primeiro procedimento fiscal, rejeitou a arguição de decadência, negou provimento ao recurso voluntário, a forma de apuração aplicada no ano calendário de 2007, e aí tratou das glosas, né, dos custos inidôneos, deu provimento ao recurso voluntário em relação a algumas despesas, e aí vai, porque tem um monte de itens e matérias aqui, tá? Então, vamos ver lá o que o recurso especial tratou. A Fazenda Nacional, ela tinha oposto embargos, né, de declaração, os embargos foram rejeitados, e aí ela entrou com recurso contra acórdão, trazendo, entre outros, quanto à responsabilidade, especificamente o correto enquadramento, que é perfeitamente cabível à situação em tela, o artigo 124, para fundamentar a sujeição passiva de Marco Aurélio,
de Guilherme Silva, Mara Lúcia e 4 empreendimentos e participações. E aí ela traz o entendimento em relação à solidariedade, né? E traz que comprovou-se no caso que se denomina de solidariedade de fato, em virtude do interesse comum que as pessoas roladas têm nos fatos geradores apurados pela fiscalização. Também trouxe divergência em relação à nulidade por vício formal, que o lançamento tributário é anulado por vício formal quando não se obedece às formalidades necessárias, né? E na hipótese em apreço, ela traz que a insuficiência na comprovação dos fatos imputados ao contribuinte e ao erro do enquadramento legal da infração são causas de anulação do lançamento por vício formal e não de cancelamento. Em relação à multa de 150%, e caso não seja anulada por vício formal, requer restabelecimento da multa qualificada, né? Considerando a conduta do sujeito passivo, que tentou impedir ou retardar, ainda que parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária. Aí ressalta-se também que a reiteração dessa prática, aliada aos resultados obtidos, evidencia a clara intenção de fraudar o fisco e traz basicamente isso como argumento, né? Foi dado seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda, contrarrazões foram apresentadas também pelo sujeito passivo, né? Que traz que o recurso especial interposto pela Fazenda não preenche os requisitos legais para sua admissibilidade. Não há dúvida sobre o fato de um enquadramento dos cobrigados nas hipóteses elencadas no artigo 124, exatamente o fundamento para a responsabilidade pessoal de terceiros não pode ser presumido, carecendo de provas inequívocas nos autos do exame, esse que já foi realizado como julgamento do recurso voluntário, não sendo jurídica e processualmente cabível nova análise em sede de recurso especial. Não houve a comprovação das hipóteses, né, necessárias para o enquadramento no artigo 124. A sujeição passiva solidária não se apoia em meros indícios, presunções e ficções, sendo completamente incabíveis a esse propósito de nada valendo para a configuração da qualidade do responsável tributário. Cabendo ao fisco o dever de provar, né, a prova do suporte fático tributário, a demonstração da existência cabal dos elementos necessários e suficientes. Esse é o relatório. Passando ao voto, dependendo da análise do recurso especial, né, interposto pela Fazenda, é importante discorrer sobre os arestos recorrido e paradigma para melhor elucidar meu direcionamento quanto ao conhecimento ou não das matérias trazidas em recurso. Então, para tanto, é importante recordar as matérias admitidas em despacho, né? Responsabilidade tributária do Marco Aurélio, de Guilherme Silva, Mara Lúcia e 4 empreendimentos e participações. Nulidade por vício formal, qualificação da multa de ofício aplicada. Os fatos do caso vertente, conforme relatório do acordo recorrido, é que a Nacional Mercantil Computadores e os Suprimentos de Informática Limitada e os responsáveis tributários Informática Nacional, 4 empreendimentos, Marco Aurélio Guilherme Silva e Mara Lúcia, recorrem da decisão pela segunda turma da DRJ, que por unanimidade de votos julgou parcialmente procedente as impugnações interpostas contra lançamento formalizado em 20 de 5 de 2011, exigindo crédito tributário no valor total de 55 milhões. Nossa, agora que eu estou vendo 55 milhões, alguém me ajuda para ver se realmente o crédito original é maior que 36? Vocês estão conseguindo abrir o arquivo direito? Para mim, ele não está bugado aqui. Acho que é problema de conexão, então. Estou vendo tudo, sem problema. Eu testei vários, estão todos abrindo ruim. Então, vou ver, eu acho. Doutor Luiz, o senhor me ajuda a ver só o crédito original, para eu não perder muito tempo? Cadê? Estou fazendo isso nesse momento. Estou abrindo o processo nacional mercantil. Obrigada. Engraçado, tá 701 mil, né? Informações do processo. Valores.
Estou com problema de acesso à pasta T aqui. Todos os valores estão bem inferiores a 36. Vou abrir agora o auto de infração. Tá. Deixa eu tentar abrir também. Só para não perder tempo de vocês. Isso. Eu não estou conseguindo abrir aqui, mas eu estou acompanhando. Vou tocar, senão tem que dar um reboot aqui. Estou tentando abrir o auto de infração também. Auto de infração é folha 2.793, para quem quiser achar rapidinho. Tá. Agora eu achei o auto de infração. Tem 2 arquivos, né? Isso, eu estou abrindo o primeiro. Tá. Na origem teve multa qualificada, né? Acho que por isso que o valor deu um salto. A gente, desculpa, agora eu esqueci, a gente conta a multa também? Eu não lembro. Não, a gente não conta, né? É só Só o a multa principal de isolada. tributo. Multa isolada, sim. Só a multa isolada, tá. Então deve ser por conta disso, acredito eu. Estou abrindo o segundo arquivo para ver o total. O primeiro arquivo é só folha de continuação. Tá. Em seguida, temos o termo de encerramento da ação fiscal, porque são vários autos de infração, eu estou procurando o consolidado. Se os senhores abrirem, por favor, na folha 2843, 2.843, vejamos o crédito tributário apurado no termo de encerramento da ação fiscal, auditor fiscal Luiz Fernando Grandini, imposto de renda da pessoa jurídica, 16 milhões, contribuição social, 2 milhões, imposto de renda na fonte, 30 milhões, e multa isolada, 2 milhões, o que dá 46, 48, 50 milhões. Então, doutor Luiz, eu não posso julgar? As multas entram? Como é que é, Luiz? Mas sem a multa já deu mais de 40, né? Mais de... 36. Está escrito só imposto de renda. Agora eu vou entrar no auto de imposto de renda. Guarda comigo, 16.15.279,06. Eu vou ver como isso está composto. Aí eu tenho que voltar para os autos de infração. Deixa eu ver o segundo termo de encerramento de ação fiscal, porque tem 2. Tem mais um de contribuição social de 3 milhões e uma multa exigida isoladamente. Mas aí tem multa junto. Vamos voltar ao primeiro auto de infração. Ele começa com o demonstrativo de apuração, não tem a folha de rosto.
Será que tem alguma coisa antes? A relação de créditos tributários do processo é o primeiro. Tá. Folha 2.791. Eu estou fazendo a pesquisa agora, presidente. Um minuto, por favor. Relação de créditos tributários, tá. 27, deixa eu pegar, 2791. Só uma dúvida. Na página 2843, que o doutor Luiz mencionou, tem o crédito tributário, tem o IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro, Imposto de Renda na fonte. Somando esses três só de tributos, me parece que é mais, não? Não, é que nessa folha é o totalizado com juros e multa. Entendi. Agora sim, Perfeito. se a senhora abrir a relação de crédito tributário do processo, folha, de novo, 2791, aí eu peço, doutora Tatiana, anote para mim, tá? IRPJ, valor original é 6.586.834 reais e 48 centavos. Não é 16. Não é 16, doutora Vanessa, porque 16 é somando juros de 2 milhões e multa de 6 milhões. Tá. Perfeito, entendi. Próximo. Multa diversos independentes. Isso é multa isolada. R$ 2.289.254,05. Terceiro item. Imposto de renda na fonte. Imposto de renda na fonte, R$ 10.298.360,84. Quarto e último tópico do primeiro lançamento. Contribuição social. Valor original, R$ 845.015,90. Anotou? Sim. Agora eu vou abrir na folha 2792 o segundo arquivo de relação de créditos. Tá. Aí é contribuição social, R$ 1.539.325,10. Uhum. E multa isolada de R$ 825.911,74. Portanto, agora sim, retirei todos os juros e retirei toda a multa que está atrelada ao tributo. Aí, se a senhora somar, pega o total. Então, dá 6 milhões mais 2 milhões, dá, né? 8, mais 10 milhões dá 18, 19, 20. Não dá mais de 36 milhões, não. Então, pode continuar. Isso, continua o voto, então. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Fiquei insegura aqui. O termo de verificação fiscal traz a representação para a propositura de requerimento de medida cautelar fiscal e indicação de responsáveis tributários solidários, objeto do processo administrativo tal, do qual foi extraído o relatório que demonstra a criação sucessiva da empresa nacional Teleinformática, seguida pela autuada e depois por Informática Nacional, todas atuando no mesmo endereço, sob os mesmos nomes fantasias, com os mesmos empregados e estoques, e todas de propriedade e sob gestão do Marco Aurélio e sua esposa Mara Lúcia. Detalho o encadeamento societário entre as empresas nacional e autuada, com destaque para operações com intervenção do escritório Juvenil Alves, patrocinador do esquema de blindagem patrimonial descoberto no âmbito da Operação Castelhana, desenvolvida em conjunto pela Polícia Federal, SRF e Ministério Público, que resultaram na atribuição das empresas de Djalma Leonardo de Siqueira, que foi utilizada como laranja no esquema de blindagem. Relata que a Nacional Mercantil possui enorme passivo tributário e que suas filiais tiveram suas inscrições estaduais bloqueadas pelo Fisco Mineiro em decorrência de irregularidades apuradas em ação fiscal. As autoridades lançadoras demonstram a continuidade de suas atividades por meio da Empresa Informática Nacional.
Menciona ainda a criação da empresa Quatro Empreendimentos para abrigar o patrimônio imobiliário do Grupo Nacional e seus sócios e abordar a falta de propósito negocial nas operações que se prestaram, apenas a desvincular os verdadeiros proprietários do Grupo Nacional de Obrigações Tributárias. Todavia, a partir dos elementos coletados foram identificadas notas fiscais, acobertando custos e pagamentos referentes a operações que foram negadas pelos supostos fornecedores, intimada a apresentar comprovação dos efetivos pagamentos, tais como saques bancários coincidentes em datas e valores, recebimentos em espécie e outros comprovantes da tradição. A fiscalizada apenas questionou o termo de intimação e não apresentou qualquer prova, e reintimado o sujeito não atendeu o requerido. Com as intimações dirigidas aos endereços antigos e novo da pessoa jurídica, retornavam com a informação de mudança. Marcos Aurélio, Mara Lúcia e Quatro foram constituídos responsáveis solidários pela fiscalizada e Informática Nacional como responsável subsidiário na forma do artigo 133. Na sequência, as intimações foram dirigidas à Informática Nacional e só então respondidas por Djalma Leonardo de Siqueira. As autoridades fiscais, então, abordam as irregularidades verificadas nos custos e pagamentos, né, e concluem pela glosa dos custos não comprovados, individualizando-os a partir da data e histórico dos lançamentos contábeis. Registrado que, embora o contribuinte tenha apresentado DIPJ com valores zerados, elas foram retificadas para consignar os valores expressos nos livros fiscais e contábeis. Também as DCTS foram retificadas, mas quando o contribuinte já estava sob ação fiscal. Em 2006, foram efetuados recolhimentos caracterizadores da opção pela apuração anual do lucro real, mas em 2007 eles não se verificaram, impondo-se a apuração trimestral do lucro real. As glosas de custos repercutiram na apuração do lucro real, ensejando neste caso falta de recolhimento a multa isolada de 50%, por conta das estimativas mensais. As autoridades lançadoras apuraram falta de declaração, recolhimento de RCS devido na apuração anual de 2006 e nos trimestres de 2007, esses determinados mediante soma das operações mensais escrituradas pelo contribuinte. Os pagamentos contabilizados com base em documentação inidônea caracterizaram pagamentos sem causa, os beneficiários não identificados ensejando a exigência do imposto de renda na fonte, com base no cálculo reajustado na forma parágrafo 3º daquele dispositivo legal. Foram submetidos também a essa incidência pagamentos contabilizados em favor das empresas existentes de fato, além do que foram glosados como despesas as duas parcelas de 280 mil, destinadas àquelas empresas e que reduziram o resultado do exercício sobre o histórico de transferência de dividendos. Considerando a interposição de pessoas, a contabilização de notas fiscais inidôneas, as saídas de caixa cobertadas por documentação inidônea, concluiu-se que a fiscalizada praticou voluntário e intencionalmente atos que, analisados objetivamente, compõem percurso notoriamente utilizado para lesar ninguém mais que o fisco, visto que o uso de documentos inidôneos leva à convicção de que a fiscalizada se orientou para a realização da infração. Por fim, os fiscais autuantes noticiaram a lavratura do termo de responsabilidade de forma a dar ciência do auto de infração e seus respectivos termos aos responsáveis solidários. Os termos lavrados contra Marcos Aurélio de Guilherme Silva e Mária Lúcia e Quatro concluem pela responsabilidade solidária dessas pessoas, com fundamento no artigo 124 e reporte-se a fatos constatados na Operação Castelhana, também detalhando o encadeamento societário entre as empresas nacional teleinformática, a continuidade de suas atividades por meio de empresa informática nacional, a falta de propósito negocial nas operações que se prestaram apenas a desvincular os verdadeiros proprietários do Grupo Nacional das Obrigações Tributárias, especificamente o termo lavrado contra a Informática Nacional. Também conseguindo a responsabilidade subsidiária dessa nos termos do artigo 133. A Nacional Mercantil Computadores e Suprimentos preliminarmente arguiu a competência da DRJ para apreciação de sua defesa, afirmou a nulidade do lançamento em razão da inclusão no refis do crédito, questionou a validade da prova na medida em que o Poder Judiciário não teria compartilhado com a DRJ, a Delegacia da Receita Federal, onde tem domicílio, as informações sigilosas a elas relativas, bem como não estaria explicitado qual o alcance da medida cautelar de sigilo que deu aso
à Operação Castelhana, afirmando ser terceiro naquele processo judicial. Questionou a alteração da forma de tributação por ela escolhida, afirmou que as despesas seriam dedutíveis conforme o trabalho pericial anexo, posto que acobertadas por notas fiscais que efetivamente ingressaram em seu estabelecimento e que foram pagos aos fornecedores, que eram empresas idôneas à época das operações. Discordou da glosa dos valores pagos à Serra Grande e Vitória Participações, porque contabilizados em contrapartida ao patrimônio líquido, afirmou a existência de bis in idem em relação ao procedimento fiscal anterior que já exigira tributos em razão da falta de declaração e recolhimento por estimativas, observando a inexistência da autorização expressa para o reexame do período já fiscalizado. Alegou que a existência do ajuste anual de 2006 deixou de considerar os débitos parcelados, bem como as estimativas informadas em DCTF, e quanto ao ano calendário 2007, acrescentou a indevida desconsideração de sua opção pela apuração anual. Aduziu que os pagamentos questionados teriam sido feitos a beneficiários identificados e existentes naquela época, e que nenhuma operação utilizada pela empresa seria ilegal. Quanto à multa qualificada, afirmou a ausência de provas e classificou inverídicas as afirmações que conduziram à responsabilização de terceiros, e ressaltou que elas estão desvinculados dos fatos geradores. Impugnar o lançamento apenas para combater a sujeição passiva solidária, que não tem e nunca teve qualquer relação com os fatos geradores, supostamente verificados e incorridos pela autuada principal. A Informática Nacional também buscou demonstrar que não existe hipótese de sucessão, não tendo figurado em momento nenhum como sucessora da autuada principal. A turma julgadora acolheu parte dos argumentos do Nacional Mercantil, observando que houve sobreposições de fiscalizações e exigências e que, para evitar prejuízo à contribuinte, deveria prevalecer o primeiro lançamento formalizado. A exigência de valores informados para o ano calendário de 2006 seria idêntica em ambos os lançamentos, devendo prevalecer o primeiro formalizado nos autos do processo administrativo. Em relação a 2007, embora correta a apuração trimestral, também prevaleceria o primeiro lançamento formulado na sistemática anual. Em consequência, foi cancelada, então, a glosa de custos pertinentes ao primeiro trimestre, ainda foram canceladas parcialmente as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas de 2006 e relativamente àquelas já exigidas no outro procedimento fiscal. Também foi exonerado o IR-fonte sobre os pagamentos feitos à Vitória e Serra Grande, porque identificada na contabilidade os beneficiários e a causa dos pagamentos e ausente maior aprofundamento fiscal para afastá-los. A decisão resultou, então, na exoneração do IR, no valor de 4 milhões, acrescido da multa de 150, de multas isoladas por falta de recolhimento de IR no valor de 1 milhão, de CS no valor de 1,5 milhão, acrescido da multa de 150, de multas isoladas e do IR-fonte aqui de 301 mil com a multa isolada. Então, em razão deste montante exonerado, a decisão foi submetida ao reexame necessário. Em novembro de 2012, foi postado recurso voluntário, interposto por Nacional Mercantil e Suprimentos de Informática, no qual preliminarmente requer a nulidade da decisão, pois o mandato de procedimento fiscal foi emitido pela DEFIS e entendimento doutrinário firma a competência de julgamento em razão do domicílio do contribuinte. Então, reafirma a nulidade por conta do refis, requereu ainda a nulidade do procedimento fiscal em razão do uso de provas ilícitas, reportando seus princípios constitucionais, porque não houve autorização judicial, argumentou que a decisão judicial em segredo de justiça compartilhou provas com a Receita Federal, foi proferida em processo no qual constava como acusados os advogados, contadores, laranjas e uruguaios. Trouxe que a origem da Operação Castelhana verifica-se em razão da medida cautelar de sigilo, asseverou que somente se admite a importação de provas colhidas em processo que tramita em segredo de justiça para outro processo ou procedimento que tramita entre as mesmas partes, arguiu a decadência, inicia pelos questionamentos dirigidos à forma de apuração adotada pelo contribuinte, diz também que a aplicação da multa qualificada se deu com base em presunção, sem elementos formais, acrescentou que as afirmações fiscais que comunaram com a esdrúxula responsabilização de terceiros não caracterizam fraude, porque não impediram nem retardaram o fato gerador,
Tem o voto condutor do acordo recorrido, do acórdão de recurso de ofício de voluntário e voluntário e de voluntário, da nobre conselheira Edeli Pereira Bessa, que tanto admiro. Aí tem no voto dela que, em consequência, o sócio da Serra Grande Participações de Djalma e sua esposa Maria Consuelo de Siqueira passaram a ser proprietários da autuada, afastando os sócios originais das obrigações tributárias decorrentes dos negócios sociais por eles explorados há vários anos. Logo, é de se dar razão à autoridade julgadora de primeira instância, que não vislumbrou motivação suficiente para a manutenção da exigência do R-Fonte sobre esses pagamentos, para assim negar provimento ao recurso de ofício nessa parte. Né? Os responsáveis tributários indicados pela autoridade lançadora não questionam o mérito da exigência, na medida em que lhes faltaria interesse e elementos para combatê-lo, pois não têm e nunca tiveram qualquer relação com os fatos geradores, supostamente verificados e incorridos pela autuada. E aí, o voto dela está muito bem feito, né? É enorme o voto, eu vou pular aqui só para ler a parte que interessa, tá? No caso, a importação decorreu da expressa ordem judicial que vislumbrou a impossibilidade de se discutir naqueles autos ou em outro, no âmbito judicial, eventuais crimes tributários, sem que antes se desenvolvesse o necessário processo administrativo para a constituição do crédito tributário correspondente. Os agentes fiscais imputaram responsabilidades tributárias demais decorrentes, motivados pelos fatos que serão a seguir descritos e confrontados com a defesa das recorrentes. Marco Aurélio e Mara Lúcia Tavares Barbosa, referidas pessoas físicas, eram sócios da Nacional Teleinformática, mas em 30 de nove de 2002 transferiram o domicílio da pessoa jurídica para Alameda Lorena, cederam suas cotas para duas pessoas físicas de baixíssimo poder aquisitivo, declarado à Receita. Antes disso, já haviam adentrado ao quadro social da autuada por intermédio da holding Vitória, controlada por ambos. A Nacional Mercantil também tem seu endereço alterado para São Paulo, mas na sala 111 do endereço antes mencionado. E aí ela traz a participação, né, de cada um. Deixa eu pular aqui. É que é enorme, porque tem vários. Se fosse só a responsabilização, eu não iria ler tudo, tá? Mas como tem vários pontos, eu trago aqui também. É de se dar razão aos recorrentes, né? O artigo 124 do CTN, em seu inciso 1, permite classificar como responsável solidário pelo crédito tributário aquele que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador. E esta condição pode ser imputada aos sócios de fato que não figuram no quadro social da pessoa jurídica e assim não desfrutam da proteção que a lei confere ao patrimônio pessoal daqueles que regularmente compõem uma sociedade. Ao contrário dos que asseveram os recorrentes, o referido dispositivo legal pode ser sim utilizado como forma de incluir um terceiro no polo passivo da obrigação tributária, mas desde que presente prova de sua atuação ao lado da pessoa jurídica e fora de seu quadro social, com interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento expresso por Marcos Vinícius Schneider no artigo Solidariedade, Direito e de Fato, e aí ele cita a Maria Rita também, né? Há referências à liberação de recursos da Nacional Mercantil em favor da Intel Inside, mas em razão do contrato mantido entre esta e a autuada, há notícias de extratos de cartão de crédito empresarial faturados contra a pessoa jurídica em nome de Marcos Aurélio de Guilherme Silva na condição de diretor, mas dissociado de qualquer evidência de gastos pessoais pela pessoa jurídica, e há contratos de garantia no qual as pessoas físicas expõem seu patrimônio pessoal para viabilizar contrato de mútuo entre a autuada e o HSBC.
Tais evidências confirmam a gerência e a atuação daquelas pessoas como se sócios fossem da pessoa jurídica. Mas para que um sócio, de fato, seja responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica, é necessário prova do interesse comum na situação que constitui o fato gerador, ou seja, na riqueza que dele se extrai, especialmente na destinação desta riqueza, lucro do período. Em outras linhas, a gerência da sociedade concomitante à prática de atos dolosos que resultam na supressão de tributos devidos também permitiria a imputação de responsabilidade, com fundamento no artigo 135, o qual vincula pessoalmente os agentes ao crédito tributário devido em razão dos seus atos. Mas, embora a exigência aqui presente tenha sido formalizada com multa qualificada decorrente da imputação de fraude, a responsabilidade tributária não foi imputada às pessoas físicas com esta fundamentação. De fato, a formalização do termo de sujeição passiva deve decorrer do vínculo do responsável com a situação que constitui o fato gerador ou da prática de atos que procuram ocultar os verdadeiros representantes da pessoa jurídica. Dessa forma, assegura seu direito de defesa àqueles que de alguma forma contribuíram para a prática de fato gerador e aos que efetivamente representam a pessoa jurídica. Contudo, a autoridade fiscal não logrou demonstrar a hipótese prevista no artigo 124 e não fundamentou a vinculação dos responsáveis no artigo 135. Por esta razão, o presente voto é no sentido de dar provimento ao recurso voluntário de Mário Barbosa Silva para excluí-los do polo passivo relativamente à exigência fiscal aqui em debate, obviamente sem expandir esses efeitos aos demais créditos tributários devidos pela pessoa jurídica autuada, na medida em que a competência deste órgão julgador restringe-se à matéria lançada. Em relação a 4 empreendimentos e participações limitadas, não restaram provadas as circunstâncias fáticas que permitiram a responsabilização daquelas pessoas físicas pelo crédito tributário aqui exigido. O presente voto é também por dar provimento ao recurso voluntário da 4 para excluí-la do polo passivo relativamente à exigência fiscal veiculada nesses atos. Vê-se que, dependendo do acordo recorrido, quanto à responsabilidade de Marco Aurélio de Guilherme Silva e Mara Lúcia, o colegiado ACO entendeu que, ainda que tenham havido extratos de cartão de crédito empresarial faturados contra a pessoa jurídica em nome de Marco Aurélio de Guilherme Silva na condição de diretor, eram efetivamente dissociados de qualquer evidência de gastos pessoais pagos pela pessoa jurídica. E, ademais, havia sido firmado contrato de garantia no qual as pessoas físicas expõem seu patrimônio pessoal para viabilizar, então, o contrato mútuo entre a autuada e o HSBC. Trouxe ao colegiado que, não obstante tais evidências confirmassem a gerência e a autuação daquelas pessoas como se os sócios fossem da pessoa jurídica, para que pudessem ser responsabilizados solidariamente com a pessoa jurídica, seria necessário prova do interesse comum na situação que constitui o fato gerador, ou seja, na riqueza que dele se extrai. E quanto aos artigos 124 e 135 do CTN, reflete que a gerência da sociedade, concomitante à prática de atos dolosos que resultam na supressão de tributos devidos, também permitiria a imputação da responsabilidade no artigo 135, o qual vincula pessoalmente os agentes ao crédito tributário devido em razão de seus atos. Mas, embora a exigência aqui presente tenha sido formalizada com multa qualificada, a responsabilidade tributária não foi imputada às pessoas físicas com esta fundamentação, o que conclui que a formalização do termo de sujeição passiva deve decorrer do vínculo do responsável com a situação que constitui o fato gerador, e que a autoridade fiscal não logrou demonstrar a hipótese prevista no artigo 124 e não fundamentou a vinculação dos responsáveis. Tais argumentos também foram aplicados pelo colegiado ACO para a 4. Trazem os acordos indicados como paradigmas relativamente à discussão responsabilidade, que é o acórdão 401.000.878, atribui-se a responsabilidade onexistente entre os fatos e a pessoa a quem se imputa a solidariedade passiva, nos termos do artigo 124. O interesse comum na condição do fato gerador da obrigação principal fica bem caracterizado quando o sócio majoritário deixa a sociedade colocando esse lugar entre pós-pessoa, tornando-se parte um sócio oculto. No voto, ele fala que é inerente da atividade negocial a busca do resultado econômico através da realização de operações
que caracterizam fatos geradores. A recorrente não consta oficialmente como sócio da empresa atuada, mas efetivamente, pelas provas dos autos, como já se colocou, sempre foi sócia majoritária e administradora da sociedade com participação nas cotas sempre acima de 80%. Vê-se que, diferentemente do acordo recorrido, no caso do acordo paradigma, houve efetivamente nexo causal, ou seja, vinculação dos fatos geradores da operação da empresa com a conduta, a participação da sócia. No aresto recorrido, não houve, eis que restou decidido que a fiscalização não logrou demonstrar a hipótese prevista no artigo 124, tanto que nem mais fazia parte da sociedade as pessoas físicas. Ademais, no aresto paradigma, nem se aventou em dizer que o auto não fundamentou a vinculação dos responsáveis no artigo 135. No acordo 11.03.000.819, que traz que a omissão das receitas associada ao uso de laranjas como sócios e ao conjunto probatório dos autos denuncia a concorrência do interesse comum dessas pessoas. No voto, da mesma forma, traz o conjunto probatório que evidencia que os senhores Jonielson Pereira Oliveira e Caio Silvestre da Silva eram laranjas, testas de ferro ou strawman da contribuinte, e que os efetivos sócios da contribuinte era a própria Cactus, locação de mão de obra e seus sócios. Ela, inclusive, com procuração da contribuinte para a movimentação de suas contas bancárias. Vê-se que, diferentemente do acordo recorrido, no caso do acordo paradigma, houve de novo nexo causal, ou seja, comprovação atestando que realmente havia um interesse comum, tanto é assim que a pessoa imputada também tinha procuração para a movimentação das suas contas bancárias. Deixa eu só arrumar o tinha. No aresto recorrido não houve, eis que restou decidido que a fiscalização não logrou demonstrar a hipótese prevista no artigo 124. Então, também não fundamentou. Em vista de todo exposto, entendo que não há como se conhecer o recurso especial nessa parte, pois se no aresto recorrido tivesse sido comprovada a vinculação dos fatos aos atos das pessoas referendadas, as decisões seriam convergentes, o que, por conseguinte, por não haver similitude fática entre os arestos, é de não se conhecer, né, o recurso interposto pela Fazenda nessa parte. Quanto às outras matérias trazidas em recurso, quais sejam nulidade por vício formal sob a alegação de que o lançamento tributário é anulado por vício formal quando não se obedece às formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é, disposições de ordem legal para a sua feitura, e multa de 150% sob a alegação de recorrido durante anos consecutivos, em virtude de saída de numerário para pagamento de beneficiários não indicados, oferecer a tributação quanto menor que o devido, entendo que o recurso não deva ser conhecido, por consequência, prejuízo de a primeira matéria principal não ter sido conhecida, conforme trouxe o próprio despacho de admissibilidade. Aludido o recurso especial interposto efetivamente pela Fazenda está manejado em relação às matérias de responsabilidade tributária, nulidade e qualificação da multa, sendo essas duas últimas subordinadas à não admissão daquelas ementadas e decididas no acordo recorrido. Nada obstante, se ignorássemos tal subordinação, também entendo que tais matérias não poderiam ser conhecidas por falta de similitude fática, eis os arestos paradigmas. Aí tem um acordo 203.09332, que fala que a imprecisa descrição dos fatos pela falta de motivação do ato administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o lançamento de vício insanável, tornando nula a respectiva constituição. Trata-se de situação diferente dos autos, além disso, a fundamentação do aresto paradigma não enfrentou o que restou decidido no acordo recorrido. Acórdão 303.36365, que fala: constatada insuficiência na descrição dos fatos no enquadramento legal, é de se reconhecer a nulidade do lançamento por vício formal e cerceamento ao direito de defesa. A imprecisão do lançamento é particularmente notada na identificação do sujeito passivo, na caracterização do imóvel sobre o qual deve recair o lançamento e na descrição da motivação. Traz situação também diferente dos autos. Né? E no acordo 9101.001.647, fala que o dolo em impedir a ocorrência do fato gerador do IR-fonte autoriza a incidência do artigo 72 e a consequente qualificação da multa. Então, também trata de situações bem diferentes. No caso do acordo paradigma, não houve comprovação de dolo, enquanto no ARES nem houve vinculação do fato gerador com eventual conduta dos imputados. Então, nesse sentido,
Eu voto por não conhecer recurso especial interposto pela Fazenda. Esse é o meu voto. Ai, desculpa, que era muita coisinha, né? Esse Luiz. processo muito chato, gente. Sim, parabenizando a relatora pela filigrana, pelo detalhe, né? Me parece aqui, eu peço vênia, para estabelecer um caminho diferente quanto ao conhecimento. Vejam, senhor presidente, o que diz o paradigma? Abre aspas. O só fato de o sócio deixar a sociedade, colocando em seu lugar interposta pessoa, tornando-se a partir daí um sócio oculto, já caracterizaria o interesse comum. Me parece que o acórdão recorrido, o fato é o mesmo. Só que a razão de decidir do acórdão recorrido é que é necessário provar que o lucro foi para o sócio oculto. Olha o que o acórdão recorrido diz da conselheira Edeli. Transferiram o domicílio da pessoa jurídica para Alameda Lorena, em São Paulo, cederam suas cotas para outras 2 pessoas físicas de baixíssimo poder aquisitivo declarado à Receita Federal. E continua depois o seguinte, olha só, folha 3901, confirmam a gerência e a atuação daquelas pessoas como se sócios fossem da pessoa jurídica. Ou seja, esse fato, que é razão de decidir no paradigma mais do que suficiente, foi considerado insuficiente pela conselheira Edeli. Ela diz no final, mas era necessário ter provado que a riqueza que dele se extrai, ou seja, a destinação do lucro, tivesse ido para esses sócios ocultos, o que no caso não tem. Senhor presidente, me parece aqui que tem divergência. Agora, o caso é tão complexo, eu gostaria de pedir vista, presidente. Não me convenci de que não é para conhecer. Me parece aqui, vou repetir, no paradigma basta ter a gerência como sócio oculto. E isso é fato inconteste do recorrido, não escrito de Fática. Era uma moto passando, não sei onde foi. E no recorrido, essa condição é dada como insuficiente, sendo insuficiente porque seria necessário provar que o lucro foi para o sujeito passivo, para o solidário. Então, isso daí já indica uma discussão. Agora, no mérito, eu tenho que olhar todas as provas para ver como é que essas despesas do cartão de crédito, pagas pela empresa para esses ex-sócios, que são considerados como sócio oculto, não caracterizariam distribuição de lucro. Talvez pela coerência de valores entre uma atividade normal de verba de representação, né, e uma disparidade com o lucro da empresa, mas eu teria que olhar isso. Então, eu peço vista, presidente. É muito difícil esse caso. Eu evito pedir vista, mas alguns casos são... Não, perfeito, Luiz, muito complicado. Esse caso também é um pouquinho diferente por conta do vício formal, né? Então, se o senhor puder também analisar, que realmente não é só responsabilidade, como eu tinha falado. Perfeito. Eu peço vista, presidente. Vista o conselheiro Luiz Eduardo, após a relatora não conhecer do recurso, caso conhecido, negar provimento. É isso. Então fica assim o 36. Nós votamos só 1, 2, 3, 4, 5 dos 37 atrasados. Mas, se não der, fica para os próximos. Então vamos fazer o intervalo do almoço, 14 horas estaremos de volta. A gente vai finalizar a gravação.
Fazendo gravação. Obrigado, até à tarde. Até a tarde, gente.